Olá, nós somos do Grupo Espírita Casa do Caminho, estamos localizados à Rua Estado de Israel, número 59, em São Paulo, no Brasil, e é com grande alegria que nós convidamos a todos e a todas para mais um Evangelho que preparamos com todo carinho, para que chegue a cada lar, para que chegue a cada pessoa que esteja interessada em receber os ensinamentos trazidos por Jesus, trazido por seus apóstolos e também explicado através do nosso palestrante. Hoje nós temos o carinho de receber o nosso querido César Perry, que vai trazer mais uma explicação sobre uma das cartas de Paulo, do apóstolo Paulo. Então, nós convidamos a todos para participar desse banquete, para participar desse momento de alegria. E assim, para que isso fique de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, nós sugerimos que busquemos um lugar tranquilo em nossa casa, onde quer que estejamos, um lugar silencioso, que possamos desligar os aparelhos sonoros que não estejam sendo utilizados, que possamos, então, fazer uso desse momento como o nosso presente em todos os sentidos, para estarmos com ouvidos de ouvir esses ensinamentos que virão. Nós podemos também fazer um relaxamento antes de iniciarmos com a palestra, e então aqueles que desejarem fechar os olhos, respirar profundamente, inspirando, expirando. E assim vamos nos conectando com o plano maior, com Jesus, nosso mestre, com os espíritos de luz, com os benfeitores da Casa do Caminho, em especial a Itaporã, e a Deus nosso Pai. E vamos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Rogamos ao Mestre que esteja conosco, trazendo sustentação aos nossos trabalhos, trazendo inspiração ao nosso querido César. E a nós, Senhor, que estejamos muito atentos para o entendimento de suas palavras, para o entendimento da sua boa nova. E com isso, podermos ascender na nossa evolução espiritual, possamos cada dia ser melhores, praticando o seu Evangelho. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. César, por favor. Boa noite, nós saudamos a todos os companheiros, né, do Grupo Espírita da Casa do Caminho, que estão acompanhando, inclusive, né, esse estudo do Evangelho à distância e semanalmente. A nossa participação, praticamente uma vez por mês, é por sugestão, inclusive, né, da direção desse grupo de estudos, nós irmos comentando os capítulos de um livro nosso intitulado Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, que nós lançamos no ano de 2016 pela casa editora O Clarim. E nessa obra, nós deixamos muito claro que nós vamos comentando as várias epístolas de Paulo, o contexto que elas foram escritas, mas dando ênfase a uma questão moral, porque Paulo, muitas vezes, ele precisou ser enérgico, né? Nas suas, até com advertências severas, considerando as dificuldades, né, daquelas pessoas que estavam entrando em contato pela primeira vez com os ensinos de Jesus,
mas eram muito vinculados ou ao judaísmo ou a outras religiões ali do Oriente Médio e ao próprio paganismo. Então, a gente tinha ali uma diversidade de crenças muito grande, de tradições, inclusive, muito grandes, muito acentuadas. E é lógico que, ao entrar em contato com os ensinos de Jesus, ou começarem a conhecer seus primeiros seguidores, as primeiras agremiações que Paulo estava fundando, alguns tinham dificuldades, né? E aí surgiam alguns problemas. Então, hoje, o foco da nossa atenção é a segunda epístola aos Tessalonicenses. Lembrando, Paulo iniciou a sua segunda grande viagem, né, por volta do ano 50, 51 da nossa era, onde ele saiu ali de Antioquia, onde ele residia, atualmente é Síria, né, Turquia, limite de Síria e Turquia, e ele se dirige para a Ásia Menor, atravessa ali, atualmente Turquia, entra no continente europeu pela primeira vez, né? E faz um trabalho inicial na cidade de Filipos, onde nós já relatamos, né, vários problemas, dificuldades que ele enfrentou, até foi preso, né, mas foi liberado, e aí ele chega em Tessalônica, né, a segunda grande parada dele, acompanhado de algum dos seus seguidores. E lá em Tessalônica eles fundam uma agremiação e permanece aproximadamente 3 semanas apenas, mas começam a surgir, né, algumas polêmicas, né, criadas por judeus radicados ali em Tessalônica, né, e por outras pessoas que estavam vinculadas a outros interesses, né, vamos assim dizer, em relação a questões de ordem religiosa. Ele sai meio que corrido também, né, de Tessalônica, e vai em direção ali ao mar, pega uma embarcação, vai a Atenas, que era o grande sonho, né, da vida dele, e de Atenas ele se dirige para Corinto, que é relativamente próxima. Na cidade de Corinto, ele permanece 1 ano e meio, então foi um dos locais que ele permaneceu por um tempo mais prolongado. Mas enquanto ele estava lá em Corinto, né, e sendo inclusive recepcionado por 2 antigos judeus convertidos a seguidores de Jesus, que tinham vindo de Roma, inclusive, né, depois da dispersão que o imperador Cláudio providenciou, expulsando, né, judeus ali da capital de Roma, é chamada diáspora, né? Então, ali o casal Áquila e Priscila estavam residindo em Corinto e já eram seguidores de Jesus desde os tempos que ele estava em Roma e começa, então, a dar um apoio a Paulo. Logo em seguida, Paulo recebe emissários vindo de Tessalônica, informando das dificuldades, das discussões, das polêmicas, das incertezas que estavam presentes lá. Então, foi quando ele escreveu a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, né? Então, aos seguidores de Jesus que estavam frequentando aquela agremiação que ele havia fundado em Tessalônica. Então, essa primeira epístola ela foi escrita provavelmente no ano 51 da nossa era, segundo os historiadores. E vários historiadores afirmam que é a primeira epístola de Paulo. E Emmanuel confirma isso no livro Paulo e Estevão, que a primeira epístola aos Tessalonicenses foi a primeira epístola de Paulo. Então, vamos assim dizer, deixando bem claro, o primeiro texto completo sobre a mensagem de Jesus, porque os textos completos e aprimorados dos evangelistas só apareceram a partir do ano 64 da nossa era. Até então, tinham pequenas anotações, pequenos apontamentos. Nessa primeira epístola, que nós comentamos na reunião anterior, Paulo se dirigiu aos gentios, né, residentes ali em Tessalônica e que estavam se vinculando, né, como seguidores de Jesus. Mas aí, ele, pouco tempo depois, recebe novamente outros emissários informando
que aquelas dificuldades, os problemas não haviam sido resolvidos. E aí ele escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses, essa mais dirigida aos judeus, né, que estavam se vinculando ou ali participando dessas primeiras reuniões de seguidores de Jesus em Tessalônica. Inclusive, foi uma epístola mais enérgica, né, do que a primeira, né, porque estava aparecendo ali uma certa renitência. Então, nessa segunda epístola aos Tessalonicenses, que foi assim mais voltada aos seguidores do judaísmo ali localizados, Paulo fala de uma forma muito clara, né, do novo papel, da nova atuação que deveriam ter. E ele tinha toda a autoridade para isso, porque ele era um doutor da lei, né? Antes dele se converter como seguidor de Jesus, ele era o doutor Saulo de Tarso, quer dizer, um fariseu ortodoxo, de grande formação ali junto ao Sinédrio. Então, nessas condições, ele começa a deixar claro o que era da tradição judaica, apegos a determinados formalismos, a determinados rituais, e aquilo que Jesus estava propondo e que era diferente, né, daquelas práticas correntes. Então, essa posição de Paulo, ela sempre foi muito marcante, desde as epístolas iniciais. Então, vejam, ele chega a anotar, por exemplo, eu vou ler aqui alguns versículos dessa epístola. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está se dirigindo a esses. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e nosso Pai que nos amou, também vão nos dar eterna consolação e boa esperança. Então, ele estava mostrando que aquilo que ele havia ensinado em nome de Jesus e a epístola, que já tinha mandado uma epístola, é o que eles deveriam seguir dali para frente. E ele deixa claro, né, na sequência, que era importante para eles uma mudança, né, dizendo o seguinte: vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, a tradição, o ensino que ele, Paulo, transmitiu, e anda desordenadamente. Então, nessas circunstâncias, ele repete: mesmo sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Então, ele está chamando a atenção até do exemplo dele. Aliás, ele, em muitas circunstâncias, ele apela para essa situação que foi o grande esforço da vida dele, né, de fidelidade e de ação coerente com o ensino de Jesus. Então, ao se dirigir a esses irmãos, né, de Tessalônica, o apóstolo ele está levando uma orientação, uma recomendação muito forte para que sigam a nova proposta, que é a proposta que ele deixou em nome de Jesus. Então, a declaração dele é em torno da fé, mas de uma fé diferenciada, não a fé seguindo rituais ou seguindo formalismo, mas a fé assegurada, consolidada com a ação, com o esforço de cada um. Era essa a grande proposta, né, que o apóstolo Paulo sempre fez nas suas epístolas, nos seus contatos com os seguidores de Jesus. Então, ele procurou materializar, vamos assim dizer, concretizar o ensino de Jesus. E isso levava efetivamente a ele a dar uma responsabilidade, uma autoridade moral, né? Então, é essa questão que ele trata em vários versículos dessa segunda epístola aos Tessalonicenses. Ou seja, ele chama a atenção para uma lição, não é? Uma lição importante, mas que cada um de nós
tem que se colocar como um servo, né, de Deus, e não como uma autoridade, como uma posição assim de destaque, como muitas pessoas tinham essa prática, né, dentro das tradições religiosas da época. E aí ele escreve um versículo que é marcante. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, quando ele fala, não vos canseis de fazer o bem, ele estava mostrando, efetivamente, que deve existir uma coerência entre aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa ensina e aquilo que ela pratica. Essa tônica sempre esteve muito marcante na vida, nos exemplos, nos escritos de Paulo. E aqui nesse versículo da Epístola aos Tessalonicenses, ele é muito claro. Então, a dedicação ao bem sempre foi uma das marcas, né, de Paulo de Tarso durante as suas viagens e naquele esforço de criar novos grupos ou novas agremiações de seguidores de Jesus. E era exatamente a força do exemplo de Paulo, né, que dava força às ações e aos ensinos dele entre as comunidades. Então, ele chamava a atenção para eles para meditarem, para refletirem que tudo aquilo que ele havia feito enquanto esteve lá, todos aqueles esforços e que ele estava conclamando-os, né, para fazerem o mesmo, era muito importante. E depois ele fala também, num trecho final dessa epístola, porque, a nosso ver, a frase marcante da segunda epístola aos Tessalonicenses é exatamente essa: não vos canseis de fazer o bem, porque ele proclama, então, a todos eles que deixem de lado as disputas, as intrigas, aqueles apegos a rituais, a tradições, mas que passe, então, a ter uma nova proposta de ação junto à comunidade e em coerência, né, na sua maneira de falar, de ensinar e de agir. Essa é a mensagem, eu diria, de fundamental importância dentro nessa epístola. Mas ele diz no final: ora, o nosso Senhor da paz, o mesmo Senhor da paz, vos dê sempre paz de toda maneira. Ou seja, ele está mostrando a importância do ensino de Jesus, né, que aqueles que colocam em prática, aceitam, entendem o ensino de Jesus, pacificam o seu íntimo, o seu coração, adquirem mais tranquilidade. É essa a ideia que ele está transmitindo. E começa a ver os embates da vida, né? Todas as disputas, todas essas situações contrastantes que existiam naquela época, existem também até hoje, guardadas as devidas proporções. A pessoa que compreende a mensagem de Jesus, ela vê, sofre, fica preocupado, mas não entra em desespero, né? É essa que é a grande realidade. Então, é outra recomendação que ele dava, além de fazer o bem, de não entrar naquelas tricas e intrigas e de buscarem a paz, né, que foi ensinada por Jesus e que ela pode ser conquistada por todos nós. Então, é importante, né, nessa epístola, segunda epístola aos Tessalonicenses, essa mensagem, né, de Paulo, mostrando essa coerência que deve existir entre a mensagem e a prática, a mensagem e a ação. Então, não vos canseis de fazer o bem. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e Emmanuel, grande comentarista, né, do Novo Testamento, são 9 livros, né, de autoria dele, e que nós aproveitamos muito do raciocínio dele nessa obra nossa sobre as epístolas. Ele escreveu o seguinte: se ele, se referindo a Jesus, né, nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que
não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo, escreveu Emmanuel aos Tessalonicenses, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Veja como Emmanuel é claro. E o que ele está comentando aqui é, em realidade, todos nós passamos por isso. Nós temos, às vezes, aquela vontade de um anseio de buscar alguma coisa que nos atenda às necessidades de vazio de espírito, de coração, encontramos o consolo, encontramos o apoio, né? E toda a compreensão que o Espiritismo nos traz. Mas, de vez em quando, dentro do próprio ambiente espírita, a gente pode entrar em choque, né, de opinião com uma pessoa e não necessariamente com a doutrina. E muitas pessoas, quando entram nessa situação, pensam até em desistir. Não, o engano não é da doutrina, o engano é de pessoas. Então, é isso que Paulo estava escrevendo na Epístola aos Tessalonicenses e que Emmanuel destaca, ele destaca nesses seus comentários, né, que ele faz no livro que é intitulado Segue-me, também da editora O Clarim. Por isso, nós deixamos aqui nessa oportunidade a todos vocês, companheiros, né, do Grupo Espírita Casa do Caminho, que vem acompanhando as reuniões de estudo do Evangelho, né, com bastante constância, né? E nesses estudos que a gente tem feito também sobre as epístolas de Paulo, que o importante é nós lermos, tirarmos a essência moral dos escritos de Paulo e trazermos para a nossa realidade, trazemos para os nossos dias. É isso o que é importante. Então, nós deixamos a todos vocês para que possamos refletir sempre, quando surgem os impasses, as dúvidas, as dificuldades, em qualquer área que nós estivermos de atuação, no ambiente da família, com colegas de trabalho, no contexto social, ou mesmo dentro da seara espírita, essa recomendação básica de Paulo: não vos canseis de fazer o bem. É essa grande mensagem da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A todos vocês desejamos muita paz, saúde e muita energia, né, nessa época complexa que nós estamos vivendo. Boa noite a todos. Agora, após as sábias palavras do nosso professor, chegou o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pela força do pensamento elevado. E assim, respirando profundamente, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos. Sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial, nesse momento que atravessamos, aos profissionais de saúde e todas as áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem.
amparo e proteção às crianças e aos idosos, discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e de caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e ou desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades como doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações sempre o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim chegamos ao momento de receber as bênçãos que chegam até nós do plano espiritual. E para ajudar em nossa mentalização e para podermos abrir nossos canais, vamos assistir a um vídeo que vai orientar os próximos minutos. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento Ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina, penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. E assim chegamos ao encerramento do nosso Evangelho de hoje. Que nós possamos levar no nosso coração todos os ensinamentos, todas essas vibrações de amor que recebemos e que possamos espalhá-las em nosso entorno. Agradecemos muito pela sua presença e desejamos a todas e todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.